Oi, Thelma. Nosso trabalho é sobre o relato de casos sobre a coccidiose entérica associada à encefalopatia em vaca adulta. É composto por João Pedro Alvarenga, Leandro Henrique Carvalho Correia, Luana Raquel Brito, Mariana Seabra Silva e Pedro Ferreira. Pode passar. Existe diversas doenças neurológicas em bovinos, e que pode surgir de diversas causas, como infecciosa, física e outros. Uma dessas doenças que possui grande importância é a coccidiose nervosa. A coccidiose nervosa, ela é uma parasitose intestinal causada pela Eiméria e que é transmitida por cistos, que esporululam no ambiente, resistem por mais tempo e infectam os animais. No caso dos bovinos, é acometido pela Eiméria bovis. Além disso, a doença ela comete principalmente os bezerros em fase de lactação, tendo maior prevalência nos rebanhos leiteiros. Quando acomete os rebanhos de corte, normalmente é a pasto. Pode passar. O maior problema da doença, elas são os bovinos portadores assintomáticos, que vão infectar os bezerros do plantel e agravar os quadros da doença. Com o desenvolvimento da doença, como ele depende muito da imunidade específica, e pelos bezerros terem menos imunidade, pode ocorrer a infecção aguda. Os sinais clínicos eles variam de hospedeiro, iniciando normalmente da forma aguda, com enterite e fezes líquidas misturadas com sangue. E depois ele pode evoluir para quadros sistêmicos, como diarreia, desidratação, pelos arrepiados, baixa conversão alimentar e, nos animais adultos, redução da produção de leite. Esses animais, muitas vezes, esses danos causados pela doença, eles são irreversíveis. Então, o intestino do animal, ele fica sem absorver direito os nutrientes, né? Então, isso prejudica o animal na sua vida adulta, porque ele para a produção. Ele fica um animal menos zerado do que o plantel normal. Pode ir, João. Então, complementando a parte lá do Leandro sobre a introdução, as lesões da coccidiose, são macroscópicas. E essas lesões, elas são restritas ao ilho, ao ceco e ao colo. Então, o surgimento de sintomas nervosos dessa doença, ele pode ser ou não precedido de diarreia, os sintomas iniciais pode ser a disfunção do sistema nervoso e também pode ser a depressão e a ataxia, que é a coordenação motora prejudicada. E essa doença ela é muito autolimitante. E os sintomas eles sempre regridem espontaneamente, né, após o término do estágio da multiplicação de parasitas. Agora eu vou falar um pouquinho do material, do método, que foi atendido uma vaca da raça Gir, de mais ou menos 5 anos, pesando 500 quilos, e o animal apresentava uma forte diarreia sanguinolenta. E também ele continha uma deficiência de locomoção. E depois de ter sido examinado, foi feito alguns exames, como de sangue, a coleta de fezes, e também o sistema nervoso dele foi examinado, que a postura da cabeça, dos membros, a funcionalidade dos nervos cranianos, a sensibilidade à dor, a avaliação dos reflexos espinhais. E após a coleta do sangue, foi feita a tricotomia, né, e a antisepsia do local com álcool iodado, e também foi feita a contenção do animal. As variáveis hematológicas, o licor e as fezes também foram analisadas por um técnico mais especializado. Vou passar.
Eu vou falar um pouco sobre os resultados e um pouco sobre os exames que foram feitos nesse animal. Esse animal tinha como resultado, né, uma pesquisa que foi feita, uma análise que foi feita, ele tinha um quadro de anorexia e de oligodipsia, além de ter diarreia sanguinolenta. Essa vaca, no caso, não estava em produção de leite, mas ela era uma vaca de produção leiteira, né? Apesar de não estar em lactação no momento do acometimento. Essa vaca também apresentava tremores musculares intensos, além de acontecer quedas frequentes, cialorreia. Após cerca de 2 minutos, os tremores dela cessavam e ela se levantava com dificuldade. A alimentação dessa vaca, no caso, era feita exclusivamente com silagem de milho e essa silagem era fornecida no chão. Sobre o exame clínico geral, essa vaca, como eu disse, ela era de função leiteira, ela tinha um estado nutricional bom, era dócil, apresentava desequilíbrio, né, no caso, por isso ela caía com frequência. A temperatura retal dela estava de 38,6 e a frequência respiratória dela de 30 movimentos por minuto e a frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. Ela estava com 2 movimentos ruminais por minuto, ou seja, uma média de 10 movimentos a cada 5 minutos. Ela apresentava mucosas congestas, de tempo refluxo capilar de 3 segundos e desidratação de cerca de 8%. Sobre o sistema digestório, ela apresentava fezes aquosas com presença de sangue sanguinolenta, no caso, e ela também tinha aumento dos borborigos intestinais. E, além disso, a palpação retal ela foi prejudicada, não foi bem feita, porque teve um aumento do volume uterino, devido a uma gestação de aproximadamente 6 meses nesse animal. Além disso, no exame neurológico, foi observado nela estado mental deprimido, demência, atraso para a resposta de estímulos, né? Além disso, essa vaca, como a gente pode ver na imagem, ela apoiava a boca contra a parede e flexionava o pescoço na direção dorso-caudal. E, além disso, os membros estavam em posição normal, porém, por ele estar em posição normal, quando ela tentava se locomover, ela apresentava uma ataxia, né? E acabava se desequilibrando e caindo no chão. Além disso, as pupilas delas estavam em midrise e não tinham resposta à luz. Agora eu vou falar o resultado dos exames, que essa primeira tabela é o hemograma, que ele revelou hipoproteinemia, leucocitose e neurotrofilia. Que aqui tem os 3 que deu alterado. Os outros estão normais. Pode passar. A segunda tabela é do análise do líquor, que todas estão normais, não deu alteração nenhuma em lugar nenhum. E pode passar, que eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento inicial ele foi feito com 10 miligramas por quilo de ampicilina por via intravenosa, associado com 2 miligramas por quilo de gentaminicina por via intramuscular. Esses 2 medicamentos foram com aplicação de 12 horas, além de 0,1 miligramas por quilo de dexametasona por via intravenosa a cada 24 horas. Ela foi hidratada com 10 litros de solução de Ringer com lactato de sódio, mais 200 ml de glicose, isso a cada 12 horas. Ela teve compulsões, e as compulsões foram controladas com 4 miligramas por quilo de fenobarbital por via intravenosa, sempre que acontecia alguma convulsão. E essas convulsões, elas aconteciam em média 3 vezes por dia. No segundo dia do tratamento, aconteceu um aborto, mas ele não foi complicado. Foi expulso com totalidade da placenta
e atribuiu-se tal fato à terapia com o corticoide empregado. No terceiro dia, ela melhorou o quadro clínico geral, principalmente na desidratação, e os sinais neurológicos permaneceram. As fezes com sangue também continuou. E aí fizeram uma adição de 15 mg por quilo de sulfadoxina, associada a 3 mg por quilo de trimetoprima por via intramuscular. No quarto dia, o animal apresentou uma rápida melhora no quadro entérico e também no quadro neurológico. Não teve mais convulsões, ela consumiu água normalmente e os alimentos sólidos foi gradualmente. Manteve-se o tratamento com sulfadoxina e trimetoprima por 5 dias. E já no oitavo dia, foi tirada essa foto, que o animal foi recuperado, aí foi suspenso o tratamento e observado durante o dia. À tarde, ela foi liberada. Eu vou falar um pouco sobre a discussão. As condições ambientais e manejo são uma das principais condições que levam o animal a ficar suscetíveis a essa doença. Então, as condições que essas vacas estavam era muito favorável para o desenvolvimento do parasita, que é um ambiente úmido, temperatura ambiente, junto com o local do confinamento, que era um prato cheio para a esporulação dos ocitos, os ocitos nas fezes. A contagem dos ocitos foram entre 10.000 e 27.000 ocitos por grama de fezes. Então, foram bastante ocitos por grama. Afirmaram também que os bovinos adultos é como se fosse uma fonte de contaminação para os animais jovens, porque os animais adultos, eles são mais assintomáticos a essa doença. Então, é como se eles fossem já imunizados a essas espécies de parasita, e as fezes dele contaminavam os mais jovens, que não são imunes a essa doença, que é uma doença e os parasitas novos para eles, no caso. Um dos motivos do desenvolvimento dos oocistos no ambiente. Essa doença comete muito os bezerros, tanto lactantes ou desmamados. Os autores desse artigo disseram que podia se tratar de outros diagnósticos parecidos, como algumas doenças com a coccidiose nervosa. Mas como a vaca se recuperou, assim, né, com facilidade, então eles descartaram essa hipótese de ser outras doenças que são parecidas. Se tivesse sido alguma dessas outras doenças diferenciais que os autores do artigo citaram, que a vaca não tinha se recuperado tão fácil. Às vezes, são doenças mais fatais, né, que não tem tanta recuperação. Observaram também a consistência das fezes, detectando melena, que é bem característico da coccidiose. Trataram a vaca com sulfadoxina, que é o que comprova também a melhora da vaca e levanta mais uma suspeita do diagnóstico que já falamos, né, que é a coccidiose nervosa. E então o diagnóstico ficou mais certo que seria a coccidiose nervosa. Próximo. Eu já falei sobre os diagnósticos diferenciais. O tratamento com sulfadoxina também. Próximo. Então, a conclusão desse nosso trabalho é que, com base nos sinais clínicos dos achados laboratoriais na resposta ao tratamento implementado, pode-se suspeitar que o animal em questão apresentava o quadro neurológico decorrente de coccidiose nervosa, embora tal doença seja descrita como problemática apenas para bezerros. Então, gente, essa conclusão fala que
a gente conclui que não é somente os bezerros que é suscetíveis a essa doença. Então, vai depender muito das condições ambientais que esses animais vivem, né? Que as condições que eu falei, ambientais e de manejo. E se for uma condição muito ruim, igual foi citado no artigo, qualquer bovino de qualquer idade pode ser sujeito a ter esse tipo de parasitose. Não somente os animais adultos. Não somente os bezerros, mas também os animais adultos. Obrigada. E só complementando uma parte sobre os exames clínicos, a gente pode perceber que esse animal foi mais acometido no sistema digestório e principalmente no sistema neurológico. Então, a suspeita de estar confundindo com alguma outra doença vem daí. Mas por a coccidiose também afetar muito o sistema digestório do animal, a gente pode chegar a essa suspeita aí de coccidiose nervosa.